e podermos dar a liberdade, Abra ou podemos dar, sim, podemos dar a conecta. liberdade de membros da sociedade civil que não pertencem a nenhum partido ou então candidatos independentes. Ali sim, ali nós vamos pensar numa política saudável, ali teremos um país saudável, ali quer seja as políticas econômicas, quer seja as políticas públicas, quer seja qualquer tipo de política que o angolano tiver que exercer, vai funcionar de forma saudável, porque nesse momento que nós vivemos, as políticas que se impõem nesse país não funcionam, não funciona nada. Isso nós conseguimos provar quando vemos os projetos Quenda, os projetos Água para Todos, todos esses projetos que o Estado angolano implementou, tudo fracassou. Tudo fracassou por quê? Porque as instituições não funcionam. Quem governa automaticamente fiscaliza-se a si próprio, e é verdade que ladrão não prende ladrão, ladrão não condena ladrão, então é impossível o próprio MPLA fiscalizar a si próprio, não vai fazer nada, vai fazer um papel de fantoche, então é por aí, é isso que eu tenho a dizer, Cotonacho. Ok. O Mayomona, não é? Mayomona. Vamos falar sobre as desigualdades sociais. Quais são as principais desigualdades sociais em Angola e como elas afetam a coesão social? Mayomona. Mayomona está aí? Mayomona, alô? Teu microfone está fechado, está aí? Epa, Mayomona não está, então vamos meter aqui o Dr. Florindo. Vamos pôr aí o Dr. Florindo. Dr. Florindo, boa noite. Boa noite, Cotanacho. Boa noite, extensivo a todos os que fazem o painel. Pronto, é sempre um prazer estar aqui e partilhar ideias. Ok, nós estamos aqui, mas também és a última pessoa, pois vamos lá aqui discutir um pouco sobre isso tudo, não é? Gostaria que falasse um pouco sobre a desigualdade social em Angola e quais eram as principais desigualdades sociais em Angola e como elas afetam a coesão social, não é? No nosso país. É isso, mais ou menos, que eu tinha para o Florindo, baseando naquilo que, pronto, já ouviu algumas questões aqui. Se quiser também rebater ou falar sobre, esteja à vontade, que me caça a sua caça. Muito bom. Pronto, Cotanacho, eu penso que o que se está a discutir, sei que estamos a falar de desafios e políticas, agora a pergunta que me coloca relativamente às desigualdades sociais e quais são as consequências imediatas e diretas dessas desigualdades sociais. Eu penso que a causa, e aqui é importante que nós tenhamos noção disso, o que alimentou e o que tem estado exatamente a alimentar isto é universal. As revoluções são as desigualdades sociais, né? O defeito na distribuição da renda, o defeito é no convite dos cidadãos à participação, à edificação da sua própria comunidade. Mas eu costumo estar sempre a dizer que a forma com que nós nascemos como país independente diz muito porque é que nós até hoje não conseguimos exatamente dar passos significativos e principalmente nessa questão de equidade social, nesta questão de convite à participação de todos os segmentos sociais. Repare, por exemplo, Kotanashi, um defeito que eu sei que aqui também se partilhou, que é a forma com que, por exemplo, nós nos propusemos celebrar o nosso jubileu de ouro, que são 50 anos de independência. Nós, mesmo neste formato de celebrações, de festas e de condecorações, que eu acho que é normal acontecerem as condecorações, mas já não é normal quando, por exemplo, nós começamos exatamente a excluir os principais atores, aqueles que de facto não só lideraram, como confirmaram exatamente, estiveram presentes no processo de transição de uma Angola colonial para Angola independente. Eu penso que este é o primeiro passo. E repare que, por exemplo,
os constitucionalistas também nos ensinam que a questão da constituição e composição do Estado, enquanto comunidade política, não se esgota na questão do povo, do território e do poder político. É também a partilha dos heróis, é também a partilha dos santos. Ou seja, é importante que nós tenhamos exatamente aqui um conjunto de valores que nós temos que, de fato, concordar enquanto comunidade política. E aqui nós temos que, de fato, concordar que o Estado angolano hoje é independente foi fruto do esforço, claro que de todos, mas os destacados são, de facto, Olden Roberto, Jonas Savimbi e Antônio Agostinho Neto. Isso é um facto. Agora, claro, podemos ter opiniões sobre esse facto. Então, eu penso que é daí onde começa exatamente a partir esse nível de desestruturação social. É a partir daí onde começa exatamente a surgir, porque há um segmento importante, aliás, há segmentos importantes que não se identificam com a atual gestão do país por conta desse defeito. E aqui nós também poderíamos exatamente associar a questão, por exemplo, da dificuldade que temos da reconciliação nacional. Ou seja, com este defeito, que me parece ser política institucional, né? Pronto, nós nascemos com um sistema político monolítico que repelia qualquer ideia contrária ao poder, né? Só aceitava um único movimento, um único partido que ditava as regras e que todos deviam exatamente submeter-se. Claro. E estas sequelas continuam até hoje. Eu estive a falar no período da tarde com o presidente do grupo parlamentar da UNITA, o deputado Liberty Chiaka, que ele estava a dizer, olha, Soquila, você tem que esquecer, passar a dizer a esse governo que quando, por exemplo, olha para questões ligadas à descentralização, não importa se estamos a falar aqui na perspectiva política ou na perspectiva econômica, essa gente não é por falta de vontade política, é que essa gente não entende a cultura política que eles assimilam desde 75, não lhes permite olhar para um modelo distinto que o modelo centralizado e o modelo desconcentrado. Quer dizer, eles estão exatamente nessa lógica. Estão para a centralização, olham para, por exemplo, questões ligadas à centralização e questões ligadas à desconcentração. Não têm visão, não têm noção do que é de facto descentralização. Nós temos, do ponto de vista formal, uma economia de mercado. Mas do ponto de vista material, aquilo que tem sido prática Cotanacho, nós não temos. Olha que, por exemplo, o defeito que nós temos na distribuição da renda, a exclusão formal e institucional que nós temos em Angola é que está a agudizar o nível, não só de convulsões nos últimos tempos. Eu já denunciei aqui que o presidente, por exemplo, aliás, o governo, liderado pelo partido, constituído essencialmente pelo partido MPLA, se está exatamente, ou seja, se surpreendeu-se com os movimentos de julho, 28, 29 e 30. Essa gente tem que começar a governar então, porque não sabem o que é de facto ação governativa. Deviam saber que esses focos de pobreza, a estatística que sobe de pobreza, a exclusão institucional que nós vivemos desde 1975 e o excesso, a excessiva corrupção que nós também temos estado a viver. Olha que nós, em termos de corrupção, em 10 anos, falo de 2004 a 2014, mais de 900 bilhões de dólares foram pilhados. Foram exatamente, só para terem ideia, um capitão das Forças Armadas como Lussat conseguiu transferir para o exterior 1 bilhão, estou a falar de capitão, 1 bilhão. Então, nós começamos exatamente a ver que nós não temos governação. Nós, as pessoas que estão em frente, são pessoas que estão sem ideias, estão sem projetos. E sempre que tendem a praticar qualquer ato, tendem exatamente a praticá-lo na perspectiva da exclusão, e esta exclusão agudiza exatamente o nível da desigualdade. Cotanacho, vou te dizer, não há comparação possível entre aquele país que nós idealizamos, onde
o presidente faz referência sempre que tem discursos em palcos internacionais, como, por exemplo, as Nações Unidas. O presidente, quando vai para as Nações Unidas, está a olhar para a Cidade Alta, está a olhar para o Futungo das Belas, está a olhar para o Parlamento, está a se esquecer do Sambila, do Kazenga, do Rangel, do Cacoaco, onde tem comunidades que estão afetadas pela insegurança alimentar. Kotanash, o que é que traz insegurança alimentar? Uma das consequências diretas é exatamente essa distribuição defeituosa da renda, essa exclusão. Olha, e vou mais dizer, está provado hoje que o segmento mais preguiçoso que Angola tem é o MPLA. Porque é este que tem estado a absorver o nível de oportunidade em termos de investimento, em termos de financiamento, mas não nos consegue, por exemplo, trazer uma vida significativa e uma vida digna. Repare, vou dar aqui exemplos práticos, também para terminar, para que eu depois não monopolize exatamente esse exercício, que é plural que se diga. Kotanash, você tem, por exemplo, um país como Angola, que tem uma extensão de 1.246.700 km². Mesmo os iluminados, e se nós formos na teoria bíblica, nós também conseguimos encontrar que Deus, que é omnipotente, omnipresente, omnisciente, não fez o mundo sozinho. Teve que trazer pessoas para lhe auxiliarem. Aliás, outros seres para lhe auxiliarem. Mas será que o presidente João Lourenço, o MPLA, são tão iluminados que conseguem gerir, a partir de Luanda, no formato que temos, que até FUBA, o presidente tem que decidir sobre FUBA a partir de Luanda, programas como o PIME, programas como o combate à fome e à pobreza, é o presidente que vai decidir a partir de Luanda para um território tão extenso como esse? Não é possível. Aliás, nós concordamos na Constituição de 2010, do ponto de vista formal, que a velocidade demográfica que Angola vai ganhar nos próximos anos vai, de facto, justificar a reforma do modelo administrativo. Nós tínhamos que partir para um modelo de proximidade, um modelo de representatividade, onde as pessoas, em função do local em que estiverem, tendo em conta a configuração, e aqui falo da divisão político-administrativa, poderíamos até falar da atual, ou eu vou me suportar da anterior. Estava a dizer que o Ambo, que é o município em que eu estou e resido, deveria exatamente ser ele a eleger o seu representante, a categorizar no grosso de necessidades específicas o que é que eles têm na hierarquia, o que é que resolvem primeiro. Mas o que é que nós temos estado a ver? É o contrário. E por que que nós temos estado a assistir o contrário? Porque essa gente não tem projeto de nação, essa gente não tem nenhum projeto de sociedade, não nos está a apresentar nada. Se tivesse algum projeto sequer, teria. Agora se está a discutir, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado, terminou a fase da discussão a nível das administrações locais. Eu lhe vou dizer, Kotanacho, que não há convite nenhum e não houve convite nenhum dos segmentos importantes destas administrações locais, que eu falo dos governos provinciais e as administrações municipais, para um debate caloroso sobre que necessidades as comunidades apresentam neste ano, para que no próximo ano econômico o Orçamento Geral possa exatamente suprir essa insuficiência. Nada. Pergunta-me então agora, Kotanacho, se cresceu ou não a estatística das crianças dentro do subsistema normal de ensino. Não cresceu. Por defeito, a ministra de Estado para a área social preferiu manipular a informação. Trouxe somente o número de matriculados. Não nos quis dizer quantas são as crianças com idade escolar e das quantas conseguiram matricular quantas. Não, ela só disse o número de matriculados. Opas, nós temos que exatamente, eu tenho estado a dizer assim, se nós queremos uma Angola diferente desta que nós estamos a viver, nós temos que fazer uma coisa, nós temos que mudar o paradigma, nós temos que trazer uma nova cultura de se fazer política. Esta cultura da exclusão, das desigualdades sociais, da pobreza. Hoje os angolanos, por exemplo, e eu falo isso, nós não conhecemos, ao nosso nível, não conhecemos nenhuma outra realidade, muitos de nós, que não seja essa da fome, da pobreza. E olha, que nós inclusive temos o azar, que quando você está a viver no interior,
em bairros mesmo lá para o fundo. Quando você viaja para Luanda, vai se hospedar no Paraíso. E você consegue exatamente ver que se você vem do Ambo, por exemplo, lá do Santo Antônios, um bairro, mais lá para o fundo, um suburbano, onde as pessoas para comerem precisam ir para a praça com petróleo, vender petróleo e ter 200, 300 kwanzas para comprar uma fuba de palapala. Há pessoas que não sabem o que é fuba de palapala. É quase que aquele resto da moange que as pessoas vão lá comprar para ter que cozinhar. E comprar óleo em saquinhos, porque é o mais barato de 100, 200. Quando for para Luanda, também vai para o Paraíso, onde a vizinhança tem a mesma prática. Qual é a conclusão que ela vai chegar? Que a vida é mesmo essa. A vida é mesmo assim. E o MPLA não nos consegue dizer qual é o horizonte temporal para que essas pessoas saiam desta pobreza, da fome, da desnutrição e comecem a sonhar com a riqueza que é nossa. Uma lógica muito simples durante esses 50 anos. Nos dizem que é pouco para dar dignidade ao povo. Mas alguém já perguntou aquele grosso do biopolítico se ficaram ricos em quanto tempo? É no mesmo tempo que estão a dizer que é pouco para dar dignidade para o povo. Então, nós temos que exigir. Eu, pessoalmente, Cotanacho, vou dizer uma coisa. A lógica que nós temos estado a trazer e muitos ativistas têm estado a seguir, eu penso que é triste. Nós não podemos ser daqueles que o médico te vai dizer que o teu parente está morto quando o parente está a falar contigo. E você vai dizer que não, o médico tem razão porque ele é que estudou, você está morto e você não reclama. Não. Então, Cotanacho, qual é a força política que mais cresce em Angola? Qual é a força política que, de facto, mostrou, tendo em conta as etapas que nós graduamos, que está exatamente a caminhar para conferir dignidade aos cidadãos? Eu não preciso fazer contas, nós temos que trabalhar com números. Não estamos a crescer. A força política que mais cresce é a UNITA. E cresce por quê? Eu pergunto, cresce por quê? Cresce porque desde muito tempo teve o apoio do povo. Mas como é que é possível agora nós termos um discurso diferente? E quando eu digo diferente na perspectiva não, nem a UNITA consegue. E aqui vem uma outra lógica para terminar com o Tanacho. Qual é a outra lógica? É que nós somos um Estado que pelo menos há 34 anos temos a possibilidade da alternância do poder como institucional, como constitucional. Há uma coisa que a própria democracia traz, que é o respeito às leis, que é o respeito à Constituição. A Constituição localiza as responsabilidades de cada ente. E a UNITA não tem nenhuma responsabilidade localizada na Constituição de resolver, de satisfazer necessidades. Não tem. Mas, ainda assim, ela faz a dimensão, mas ela não é obrigada a fazer. E não é obrigada a fazer por quê? Porque a UNITA não pode fazer o orçamento geral do Estado, porque essa responsabilidade de propor o orçamento geral do Estado é do titular do Poder Executivo. A UNITA não pode, a esta altura, se substituir por um governo provincial, porque a própria lei localiza quais são as responsabilidades do governo provincial. Agora, estamos de acordo que o governo provincial denuncia incapacidade e em fase eleitoral ou demita-se ou no período pró-eleições, então digam que já não têm capacidade de voltar a concorrer e assim nós vamos exatamente partilhar aquilo que nós temos de projeto de sociedade. Eu penso que essas são as notas que de facto interessam. Para terminar mesmo, há uma nota que eu tenho estado a dizer que nós precisamos espalhar. O exercício virtual que nós temos tido aqui precisa ser também um exercício físico, Cotanacho. Olha, que eu lhe vou dizer. O esforço que a diáspora faz é um esforço significativo. A Luzia Muniz tinha dito uma coisa que eu concordo. O regime está muito preocupado não com os movimentos internos, mas essencialmente com os movimentos externos. Com pessoas que estão localizadas, por exemplo, em Portugal, por conta do quê? Dos valores da liberdade que pregam e que vivem e que querem agora contagiar. O pessoal que está aqui, que nunca viveu este ar,
este espírito nem este ambiente. Eu não preciso lembrar que o movimento das independências em África começaram exatamente com movimentos na diáspora. Eu penso que todos nós estamos lembrados, todos nós sabemos que o movimento pan-africano, pronto, foi insuficiente, claro, não conseguiu cumprir com o seu desígnio, também nós nisso percebemos, mas sabemos que foi determinante para começar a influenciar o processo de descolonização em África. E nós parece que estamos a voltar a viver quase com um cenário igual. Então, é importante que nós continuemos a fazer essa pressão, mas entremos aqui também para ajudar as nossas comunidades a levar educação cívica, para que cada um entenda e compreenda que o nosso dinheiro, que quem está a gerir nessa altura é o presidente João Lourenço, tem que gerir exclusivamente em nosso favor. Temos que saber que a única carteira, o único instrumento importante onde nós podemos avaliar se a nossa vida muda e se muda em que dimensão é o Orçamento Geral do Estado. E este orçamento, Cota Nasce, para terminar, exclui os angolanos. Exclui. Olha que nós temos sido vítima todos os anos desses orçamentos gerais do Estado que, por exemplo, não querem dignificar aquelas crianças que hoje são vítimas, por exemplo, da nossa política de ensino, da nossa política educacional. Estamos a falar de jovens que não têm emprego, que não terão emprego no próximo ano econômico. Não terão, porque nós temos um orçamento com o mesmo defeito de dar benesses à classe que governa, de excluir as classes pobres e desfavorecidas, somamos mortos por desnutrição, somamos desempregados, e acentua-se o nível de delinquência, muito por conta do quê? Da incapacidade de quem está nesse momento a nos governar. Prontos? Cota Nasce, eu penso que eu paro por aqui e é sempre de facto um prazer. Ok, muito bem, boa contribuição. Filipe, é o Filipe que está aí, vamos então dizer. Ok, Filipe, como é que os ativistas, não é, podem garantir transparência em relação, vamos dizer, como é que podem mostrar uma transparência em relação às atividades ou o ativismo que eles realmente têm feito, não é? Nas diásporas e mesmo em Angola. De que maneira é que podem demonstrar essa transparência quanto à situação em causa que temos visto, né, nas redes sociais, que o Florindo recebeu dinheiro, o Filipe recebeu, o Jorge recebeu, Cota Nasce recebeu, o Beto Cruz recebeu. Então, qual é que podes falar sobre isso, sobre essa transparência? Cota Nasce, antes de falar do ativismo, vou ainda refletir um pouco a nossa sociedade, a juventude angolana e a juventude africana que está acontecendo nos últimos tempos. Sim, esteja à vontade. A juventude é todo o alicerce, é toda alavanca é o motor para alavancar um país. A juventude é todo ser que serve para dar o arranque no motor do país. O que é que acontece com a juventude? Feliz ou infelizmente a juventude está sendo excluída, principalmente a juventude angolana que está a ser excluída do Orçamento Geral do Estado. Infelizmente, o que acontece com os nossos jovens é que os jovens estão vulneráveis à pobreza, estão vulneráveis à falta de educação, falta de emprego, falta de formação de qualidade e outros problemas socioeconômicos que o nosso país e a nossa juventude enfrenta. Cota Nasce, eu a sair, fui fazer umas cenas hoje, eu vi, Cota Nasce, jovens a comer no contentor de lixo, até fiquei tipo, porra, eu fiquei tipo, olhei crianças estão na minha porta que querem pedir esmola, estão com bidô de olho, a lamber olho, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é que está acontecendo com essa juventude? Essa juventude não fez nada para merecer isso. E o que é que acontece? Por que isso acontece? É por falta de políticas públicas funcionais que servem para alavancar uma juventude. O que é que agora? Desafios. A juventude enfrenta muitos desafios diários. Falta de emprego, falta de acesso ao saneamento básico, falta de oportunidades e falta de formação de qualidade.
O que aconteceu no Madagascar era só mais uma prova que a juventude está cansada de promessas, a juventude quer ações, a juventude quer soluções. E esta geração Z que está a vir com tudo, faz alguma coisa. E o que é que acontece nos últimos tempos? A internet está a ganhar força. Quer dizer, a informação toda está a vir à tona. Quer dizer, nossos mais velhos, tipo, esses macacos velhos do MPLA já não mudam. Usam as mesmas táticas, mas as táticas não pegam. Prontos. O que é que também está acontecendo no MPLA? O MPLA está a sofrer um problema grave. Quer dizer, estão a se dividir cada vez mais. Quer dizer, a natureza de caráter. Quer dizer, que esses contas estão todos estão todos perdidos no poder, todos perdidos no tempo e no espaço. Quer dizer, o trauma da guerra até agora não lhes saiu. Quer dizer, mete o país na merda, o país está à beira de uma falência técnica, não consegue ter projeto de. Quer dizer, rouba, mas projeto de sociedade, zero. Projeto de inclusão, zero. Mas como querem permanecer no poder, criam leis injustas, porque está a ver que sendo no poder não tem futuro, e o país está como está. E é uma pena que eles não conseguem, tipo, quer dizer, eu também não culpo os conselheiros do João Lourenço, por uma questão muito simples. Conselho nesse presidente não falta, ele é teimoso, não ouve. É um presidente que não sabe ouvir, não sabe dialogar. É por isso que o país está como está, por causa desse senhor. Ok. E prontos. Ativismo. Ativismo nos últimos tempos tem ganhado força. Principalmente por causa do Cotanacho, o mano G77, que tem fazendo o seu trabalho a despertar a sociedade. Prontos. O ativismo também tem ganhado força porque os jovens também estão a emancipar a sua mente. Quer dizer, nem todos, né? Porque nas baladas, é lamentável, não é? E é lamentável que temos uma juventude assim. Mas também não lhes culpo, porque infelizmente é a nossa política de governação que quanto mais há jovens na distração, mais continuam a fazer das suas, não é? O ativismo tem funcionado da seguinte forma: é que as pessoas estão mesmo a perceber que o país mesmo não está bem. O país não está bem. Os percebem, mas não têm coragem de falar. Porque, pronto, têm medo de perder as suas regalias, as suas benesses. O que está acontecendo? Ultimamente, os ativistas estão se divididos, estão no seu canto, estás a ver? Mas o que aconteceu há pouco tempo, que eu vi agora, a Cotanacho, é que o Cotanacho não desceu o Mano Wilson. É a mesma, o problema da internet. Às vezes a internet, quando falha, cai. Às vezes, quando não tem piedade do que dá, estás a ver? Qual a Mas, corrupção dos ativistas? Não percebi. mas nisso, eu não sou eu que faço subir e descer, são os moderadores. Sim, é o que eu estou a dizer. Pode ser que a Mas, rede de mas internet. nesse caso até eu é que ele fiz subir, mas agora ele descer não. É o que eu estou a dizer. O problema mesmo, às vezes, é a internet. Às vezes, quando a internet falha, gera esse tipo de falha, estás a ver? Mas não tens culpa de nada, Cotanacho. Não, não. Só com ele eu me entendo bem com ele, ele não tem problema. Ele caiu, caiu. Não é? Isso, Yeah, isso até não é assunto. Pronto. yeah. Yeah, vai. O ativismo está a ganhar força. Só que o que é que me entristece é que os movimentos todos têm que se unir. Vocês, entre ativistas, têm que se unir e conversar mais. Tem que abrir mesmo um dia live entre vocês, ativistas, e conversar, chegar num consenso, porque o povo só está a vos seguir. O povo só está a vos seguir. Quanto mais o povo vos segue, eles vão tirar lições por parte de vocês. Mas eu te perguntei de transparência. Bom, Não transparência tem falaste. que haver. Eu, Ainda não falei, vou eu, chegar já até aí. Porque o que está acontecendo? Eu vejo que muitos ativistas estão no seu canto e me entristecem, porque o povo, tipo, não tem referência e o povo se inspira em vocês. Quanto à transparência, pá, isso para mim não é conversa. Cada ativista faz o seu trabalho, faz o que pode, cada um faz a sua parte. Isso também tem a ver, mano, com assassino de caráter, estás a ver? Assassino de caráter, tipo, assassinar a imagem da vossa pessoa. Felizmente, é que os nossos macacos velhos fazem, né? Como não tem projeto de sociedade, nem de país, fazem o que fazem, não é? Quer dizer, manchar o nome das pessoas, publicando porcaria,
principalmente o seu da juventude. Hoje a juventude publica memes. Quer dizer, é só meme. O que é do país não consegue publicar porque tem medo. Pena que os jovens não conseguem, tipo, lucidar a sua mente. Se lucidar, vão falar, não, é ser frustrado, é ser revu. E é uma pena que temos o país que temos, não é? Mas a luta não para, Kotanashi. Para terminar, é aquilo que dizem sempre, é aquilo que o Jonas Malhoa Savim me dizia sempre. Vocês, meu povo, vocês, não, vocês vão sofrer por causa do conhecimento. Um dia eu não estarei vivo, mas aquele líder que vocês escolherem será o vosso futuro presidente e o regime temerá. E também deixou outra profecia para o EPLA. Com o EPLA, vocês não se preocupem. Eles próprios irão se destruir sozinhos. E outra que ele dizia também. Um presidente que não é eleito pelo seu povo nunca prestará um bom serviço. E o João Lourenço tem que se preocupar, porque só lhe falta já 1 ano e meio. Já estamos em outubro. Só faltam já 2 meses para o ano terminar. Novembro já está à porta. É que ele, seu presidente, tem que se preocupar, porque o futuro, ele não está preparado para o futuro dele. E o dia que a juventude se levantar, essa juventude não vai pensar 2 vezes, Kotanashi. Essa juventude já não tem nada a perder. O que nós vimos no dia 28, 29 e 30, eles têm que se preocupar. E o que está acontecendo no Madagascar e em outros países, eles também têm que se preocupar, porque o dia que a juventude angolana rebentar mesmo, eles até podem até matar, mas a força do povo eles não vão aguentar. Vou ficar por aqui, passo a palavra. Muito bem, muito bem, muito bem, Felipe. Yeah. Bem, temos aí o Beto e temos aí Kim de Andrade. Pois, eu acho. Seria a minha vez. Vez de Eu quem? tinha caído, depois subi. Santos. Não, você já falou a coisa, né? Eles não falaram ainda nenhuma vez, esses dois. Agora, depois vamos ir ok. para ti, sim, senhora. Tu tens a palavra. Yeah, então, eu acho que quem subiu primeiro é aí o Kim, não é? Depois é o Beto. Daquilo que a gente está aqui a retratar ou a falar é sobre Angola e desafios, não é? Na atualidade política. É o que se falou e eu fiz aqui algumas questões, mas agora eu resumo e para falar nisso, hoje, quarta-feira, nós fizemos política no geral. Então, eu gostaria que aqui o Mano Kim trouxesse ou falasse alguma coisa sobre, pronto, isso tudo que aqui a gente já relatou, não é? Falamos um pouco sobre o Madagascar, a geração Z, o que está acontecendo no Madagascar, não é? E falamos também da UNITA sobre dissidências de militantes, principalmente na altura dos congressos, quando se avizinha, é que há mais dissidências de militantes no partido, vamos dizer, no maior partido da oposição, que é a UNITA em Angola, e outros partidos não vimos assim tanto, e tanto no MPLA até dificilmente há dissidências. Então, é disso que nós falamos, e para complementar, viemos depois, então, nisso que foi, esse desafio na atualidade, que é a política na atualidade, que nós tivemos aqui a esmiuçar um pouco. Então, disso tudo que já se fez aqui, esse exercício, gostaria que o Kim pudesse trazer aqui alguma contribuição quanto o que já ouviu. Está aí? Tem o microfone fechado. Estou por aqui, sim. Ok. Muito bem, vai aí para a janelinha maior, que é para podermos então realmente vermos aí na janelinha. Ok, pode falar, está à vontade, Mikasa Sukasa. Obrigado, mais velho Nacho, Angassa Kedila, pelo ensejo. Saudações extensivas a todos os co-painelistas, não é? Em relação à política no geral, vou me ater sobretudo no corpo mais útil, não é? Que senão mesmo a única esperança que resta nessa altura ao povo no geral e a vitória da nossa luta enquanto uma causa coletiva. Neste caso, estou a me referir concretamente da sociedade civil, não é? A sociedade civil em Angola constitui, digamos, a terceira via, embora ela não se quer até aqui assumir como tal, não quer ganhar maturidade para poder
assumir os reais desafios que sobre ela recaem, não é? Mas ainda assim, a sociedade civil angolana, a mim me parece ser a terceira via e a única esperança que resta ao nosso povo, sobretudo a nossa causa, para que ela venha triunfar. Digo isso porque sabemos que a nível dos partidos políticos, ou a nível, né, da disputa do poder, mediante os atores tradicionais, partidos políticos, quer sejam os partidos tradicionais da praça, quanto os partidos emergentes, são partes da sociedade que, de um tempo a esta parte, têm dividido mais a sociedade, têm dividido mais a causa do que unir a sociedade num corpo único e, sobretudo, estarem dispostos a perderem os seus, ou a cederem os seus egos, os seus caprichos materiais, a troco digamos, ao troco do abraço pela causa coletiva, em função de uma luta verdadeiramente aguerrida contra o derrubo do poder. Isso dentro de uma agenda única, não é? Completamente. Portanto, a nossa sociedade civil, nós os ativistas, estamos divididos. Estamos divididos por inúmeras razões, não é? Era suposto que até aqui nós tivéssemos uma agenda única, porque quando nós fazemos uma análise comparativa sobre a reação popular de Madagascar e a reação popular de Angola, por exemplo, nós vamos ver que, independentemente dos regimes serem semelhantes, não é? Ou o povo manifestar, nesse caso, sentimentos semelhantes, o povo angolano, a sociedade angolana e a sociedade de Madagascar, não é? Não obstante sentirem-se oprimidos, sentirem-se sufocados, asfixiados pelas políticas públicas dos seus governos, mas há aqui um elemento que diferencia uma sociedade da outra. É que nós vemos que naquela sociedade há um braço civil organizado, estruturado, não é? Que definiu as suas estratégias de lutas coletivas. Até aqui não sei se já tem, mas pelo que tudo pareceu, de acordo com o desfecho dessa revolução de Madagascar, não é? Provou-nos também de que houve um erro, porque não houve um projeto de nação. Razão pela qual é que depois vemos que alguns elementos do governo foram assumindo o poder de uma forma acidental e de uma forma desesperada. Mas, em linhas gerais, o que eu estou a tentar dizer é o seguinte: nós em Angola o que nos falta é basicamente o princípio da humildade, não é? Já erramos sucessivamente e parece que estamos a ser teimosos demais, porque estamos a repetir a mesmice. Aquilo que já se viveu há 10 a 5 anos no ativismo, particularmente doméstico em Angola, é o mesmo que se está a viver no ativismo atualmente. Era suposto que a diáspora influenciasse o pessoal internamente a se organizar, e a promover este amplo movimento, esta ampla estrutura, não é? Porque as manifestações do dia 28, 29 e 30 de julho foram um dado concreto em relação à falta de organização do próprio movimento, porque o povo está disposto a ir à rua, o povo está disposto a sacrificar-se, só que o que falta no povo é muni-lo de técnicas eficazes para que o povo age de forma pragmática, porque o povo tem que deixar de agir de uma forma desesperada, de uma forma reativa. O povo deve agir no âmbito de uma inteligência técnica, não é? Isto com base a filosofia de luta que possivelmente um corpo ou a organização do próprio movimento vai adotar, não é? E quando falamos da organização, estamos a falar de uma liderança que não seja essencialmente uma liderança tradicional de um cabecilha que vai estar na frente de tudo, mas era necessário que houvesse uma estrutura. Infelizmente, a diáspora também tem vindo a alimentar a luta dos egos, porque a diáspora, mais do que apoiar os ativistas internamente, procura sustentar as ilhas que se instalou a nível do próprio ativismo.
eu, se gosto mais do A, vou puxar o A, aquele vai puxar o B e sucessivamente. Quer dizer, nós andamos a defender mais pessoas, não é? Andamos a permitir que o povo esteja mergulhado nesta lógica de defender pessoas e não de questionar causas e não de cultivar a mentalidade sobre a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, sobre a consolidação de uma consciência capaz de defender os valores verdadeiramente democráticos. Ficamos todos pelo populismo, vem esse, dá o seu show, vai embora, vem aquele, dá o seu show, vai embora. Então, estamos a perder tempo desnecessariamente com lutas feitas de formas isoladas e não estamos a saber responder o verdadeiro desafio que se apresenta a nossa, ou seja, que recai sobre a nossa geração. Entretanto, para nós, como sociedade civil angolana, o que nos resta é nos despirmos de todos os egos, nos despirmos de todas as manias das grandezas e entendermos que há toda uma necessidade de caminharmos unidamente, não é? Como um único corpo. E apresentamos uma agenda alternativa à nossa sociedade em relação à mudança, porque a sociedade está amarrada, a sociedade está praticamente condenada a acreditar que a alternância política no país só vai ser possível quando se realizar as eleições. E muitos de nós estão mais do que visados de que eleições nenhuma promovem alternância política em regimes como o nosso. Nunca vai haver alternância política em Angola com o nosso regime. Então, por que nós, como sociedade civil, andamos aqui a puxar a sociedade para votar no partido A ou no partido X, se nós temos a plena consciência de antemão de que as eleições jamais vão realizar a nossa nação, jamais vão atender aos intentos reais da nossa população? Claramente que nós estamos aqui a distrair, a fazer um jogo de distração ao nosso povo. E será que isso vale a pena? Vale a pena nós continuarmos nesta caminhada? Vale a pena nós continuarmos nessa jornada? Ora, claramente que não. Para mim, claramente que não. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que inverter o quadro. Nós vamos apresentar um projeto, conforme ia dizendo, um projeto de sociedade. Nós vamos apresentar uma filosofia de luta que, doravante, deve ser levada a cabo por todos nós. Nós aqui na diáspora, a nossa luta não pode ser mais uma luta semelhante aos manos que se encontram em Angola, por exemplo. Os manos que se encontram em Angola têm uma luta muito mais árdua, uma luta de choque, uma luta muito forte, uma luta em que a vida está posta em causa, sobretudo, não é? Mas nós aqui, a nível da diáspora, temos outras possibilidades. E uma dessas possibilidades é representarmos, não é? Ou se não mesmo legitimarmos a luta interna dos nossos irmãos em Angola, não é? E, sobretudo, combatermos os apoios externos que o regime tem gozado. Não é? Nós não vamos mais ficar aqui na diáspora a nos dirigirmos para os governos europeus, para os governos ocidentais, a tentarmos explicar o que o governo angolano tem feito em Angola. Nós devemos pressionar os governos ocidentais a deixarem de apoiar, a deixarem de corroborar, a deixarem de legitimar o governo angolano, porque este é o nosso, seria, até salvo opinião em contrário, né? Mas até onde eu entendo, essa seria a nossa verdadeira agenda a nível da diáspora, não é? Agora, os manos que estão internamente também deveriam lutar de outra maneira, e isto seria dentro de uma agenda única que pudesse representar realmente de que a nossa luta não é uma luta de causas individuais, mas sim uma luta de causas coletivas. Agora, pelo contrário, o que se tem visto é a mesmice, conforme eu já disse, não é? Estamos cada vez mais isolados, cada um vai tirando proveito da popularidade que tem, cada um vai mostrando que entende melhor a coisa em relação aos outros, e pronto, no meio de tudo isso é a nossa luta que vai ficar perdida, no meio de tudo isso é o nosso povo que vai estar cada vez mais manipulado. Quando não é manipulado pelo partido A ou pelo partido B, vai acabar por ser manipulado pela própria sociedade civil, que não tem agenda pragmática, que está a arrastar o próprio povo a um ato de populismo meramente ilusório e que não vai surtir efeitos positivos, concretos para a realização da vida do nosso povo e para
o derrubo do regime instalado em Angola. Então, vamos pensar nisso, todos nós temos essa responsabilidade de pensar realmente o que é que nós queremos para Angola. Queremos apenas essa revolução mesmo de eu tornar-me mais quem a nível internacional, ou que todo mundo a nível virtual me conheçam como o ativista mais destemido, ou então queremos que todo mundo a nível virtual e a nível local, particularmente em Angola, saiba que temos uma luta idônea, uma luta de maturidade que visa derrubar o regime a curto, médio e longo prazo. Isto Ok, é a opinião que eu tenho a deixar em forma de muito bem. reflexão para todo mundo. Muito boa contribuição de opiniões e por isso, Beto, tens então aí a palavra, o microfone é seu, o que é que tens a dizer? Antes de mais, boa noite, mano Nacho. Um grande abraço para ti e para todos aí na Boa noite, rolagem. boa noite, boa noite, Beto. Exato. E para todos do painel também. Portanto, os nossos irmãos todos que aí tiveram a falar, cada um deu a sua opinião. Nós temos estado aqui, portanto, nesta luta coletiva com algumas variantes, não é? Uma vez que portanto, há sempre, portanto, gente a forma, gente a pensar. Eu, pessoalmente, após os dias 28, 29 e 30 de julho, eu, portanto, fiquei bastante afetado com aquela situação toda. Confesso que passei noites mal dormidas e fiquei extremamente revoltado, ao ponto de ficar cego e de querer uma revolução de qualquer custo, independentemente da minha filiação partidária. Mas, com o passar dos dias, dos meses, eu comecei a refletir e cheguei a uma conclusão. Cheguei à conclusão de que revolução como? Em Angola, em que condições se pode operar uma revolução em Angola? Eu comecei a perceber, atendendo portanto, as variantes que temos no país, condicionalismos, o contexto em si. Eu entendi que, portanto, para se fazer algo de extraordinário em Angola, como aconteceu no Nepal, como aconteceu no Madagascar, eu não quero estar aqui a enfraquecer ninguém, porque era alternância. Mas eu cheguei à conclusão de que realmente nós não estamos ainda preparados, a não ser que esteja alguma coisa a acontecer que eu não saiba, que nós aqui não soubemos, nos bastidores. Portanto, nós não estamos preparados ainda para estar numa situação dessas, porque portanto, o povo ainda não sai assim em grandes massas para as ruas. O povo sai 5 mil, 3 mil, 1.000 e tal, 2 mil. Isso não é nada. Isso é atirarmos irmãos nossos para a morte, como aconteceu naqueles dias da manifestação dos taxistas. E eu isto não quero. E isto não é revolução, não é nada, e além de mais, isto é uma forma de perdermos irmãos atrás de irmãos, de forma inglória, como perdemos no dia 28, 29 e 30. Eu não aceito. Mas Beto, podes dar depois uma solução, como é que se pode, uma vez as eleições forem usurpadas novamente pelo regime, não é? E à frente vamos falar dos exato, cidadãos, não é? Mais ou menos isso depois. Exato. Vou-te falar primeiro da questão interna. Vou falar de Angola primeiro. Depois falo da diáspora. Em relação à terra, o que é que se passa? Nós sabemos que temos muitos jovens voltados, temos as famílias completamente já sem saber o que fazer, as pessoas estão mesmo bloqueadas e pronto, pode acontecer algo de forma desgovernada e as coisas correrem bem como correrem também muito mal. E, por outro lado, portanto, o regime já está preparado para responder a qualquer tipo de movimento que haja, portanto, que não tenha, portanto, a preponderância que teria, por exemplo, um país inteiro sair às ruas. Eu não estou a dizer 38 milhões, né? E com 4 milhões, 10 milhões, para aí, 12, aí tudo bem. Aí o país parava e certamente que alguma coisa ia sair daí. Agora,
o que é que está-se a passar no nosso país? Nós, neste momento, vemos que, portanto, que temos pessoas determinadas, jovens determinados a fazer alguma coisa para o país, mas o nosso povo está desarmado, não tem armas. E nós estamos a lidar com um dos maiores exércitos da África. O MPLA, portanto, ao longo desses anos todos, fortaleceu o seu exército, tendo hoje um dos maiores exércitos da África, e tem a polícia que tem, e, portanto, nós, portanto, revoluções populares, epá, não fazem sentido, manifestações também não fazem sentido, a não ser que fossem manifestações que parassem o país de Cabinda Cunene, do Bitoloau. Mas isso nunca aconteceu. E como nunca aconteceu, eu não vou estar aqui a incitar os meus irmãos a fazerem uma revolução para já, porque eu não quero que aconteça mais aquilo que aconteceu no dia 28, 29 e 30. Eu chorei bastante com aquilo que vi e sofri muito com aquilo que vi. Eu não quero irmãos atirados para a morte. Se um dia houver uma revolta do povo, que seja o povo inteiro, ou uma parte dela, ou uma terça parte do povo de Angola, que já chega para fazer uma revolução. Mas eu entendo que há outros meios. Há outros meios da gente fazer a revolução. E então eu vou passar já para a diáspora. Na diáspora temos, portanto, a comunidade, a voz da diáspora, temos vários grupos, temos os ativistas, e eu entendo que aqui na diáspora nós, portanto, eu nem dou sequer hipótese de avançarem aí com uma terceira via, que isso é impensável, é algo que até 2027 pá, é irrealizável, por várias razões, por vários contextos. É irrealizável até 2027 uma terceira via para Angola. Eu ainda hoje disse a um jovem que veio com uma live e pôs lá, portanto, terceira via, opção ou utopia. Epá, eu tive a conversar bem com ele, tive a tentar fazer perceber bem as coisas, porque eu não estou aqui com egos nenhum, eu falo aquilo que sinto e que vejo, e ouço aqui, ouço dali, por isso que eu gosto muito também de dar as lives e gosto de estar muito a par do que se está passando no país. Portanto, isto está descartado já. Para mim está descartado. A sociedade civil tem que se unir. Agora, nós não vamos impedir, não vamos conseguir impedir que as pessoas pensem de forma individual ou que pensem de forma coletiva ou que uns pensam enquanto pessoas com filiação partidária. Nós não vamos impedir isso. Cada um tem que ir como está para esta luta. E nós aqui na diáspora, organizados, podemos, até 2027, podemos fazer pressão nas instituições internacionais, podemos fazer pressão nos países democráticos, mesmo naqueles partidos de oposição que não ganham as eleições nesses países, são sempre um apoio, são sempre uma força. Nós temos que arranjar maneira de até 2027 criarmos uma voz de comando, uma voz forte aqui na Europa, na diáspora, aliás, para quê? Para que possamos pôr o regime em sentido. E pôr o regime em sentido é que é eles saberem que nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui na diáspora, somos muitos e temos apoio da instituição X, da instituição Y, do ministro do país A, do ministro do país B, e que vamos para estas eleições com a certeza de que as pessoas que a gente contactou a mais alto nível, algumas instituições aquecidas, vão tudo fazer para que em 2027 não haja aquilo que tem havido sempre. E eu acho que isso aí não é de desperdiçar. Eu acho que devemos mesmo fazer isso. E na Terra, nós temos que, pronto, eu gostaria muito que que a mudança fosse quanto antes, mas vai ser muito difícil porque nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Ainda por cima somos um povo desarmado. Antes o povo tinha uma arma. O povo não vai fazer uma revolução com katanas. Eles põem exército, eles começam, portanto, o povo se quiser invadir o palácio, eles põem ali uma frente de tiro, uma carreira de tiro ali nas zonas periféricas da cidade, e aquilo é uma carnificina como foi portanto, em 27 de maio de 77 e por aí afora, no 92, Sexta-feira Sangrentas, e nós não queremos nada disso. Eu não quero os meus irmãos mortos de forma inglória, porque é muito bom falarmos em revolução, é muito bom falarmos em revolução. Mas a revolução tem muito que se lhe diga. A revolução exige muita estratégia, muito conhecimento e muita sabedoria. Não é só falar em revolução.
Isto todos queriam, mas não é fácil. E tendo nós, por uma Constituição, mal ou bem, que ainda portanto, faz parte da Constituição do país, tendo nós os processos eleitorais, embora fraudulentos, a decorrer, nós temos que acreditar que é possível sim. E agora, faltando muito pouco, nós sabemos que neste espaço de tempo nós não temos ninguém para nos agarrar em Angola, a não ser a UNITA. Vamos nos agarrar a quem? A UNITA é o único partido que neste momento, por toda a sua história, por tudo aquilo que já vivenciou, por tudo aquilo que aprendeu com a história, é o único partido preparado para governar o país, porque é um partido que pode governar o país com outras forças políticas aliadas, com o pessoal da sociedade civil. É um partido que tem inclusão, é um partido que tem pluralidade, é um partido que está aberto, à sociedade civil. E isto é de nós aproveitarmos. Agora, os problemas partidos, todos os partidos têm problemas. Eu passo por cima disso, porque entendo que Adalberto Costa Júnior, uma coisa que ele mostrou nas últimas eleições foi isso, foi inclusão, pluralidade. Há coisa melhor do que um partido abrir-se para outras forças políticas, para governarem todos em conjunto, para abrir-se para elementos da sociedade civil. Isto é o melhor que há na democracia. O que é que nós queremos mais? O que é que nós queremos mais? Se eles têm todos esses condimentos, um partido que nunca governou, um partido que passou o que passou, o que é que o pessoal está à espera de quê? Querem quê? Querem fazer revoluções sozinhos em nome de quem? Deles próprios? Não. Eu também inicialmente apoiei, desde que o povo fosse, mas não, nós temos que ser conscientes, porque se alguma coisa corre mal e se há um apoio de um partido desses, depois vai ser tudo acusado de ser criminosos de guerra e as pessoas podem ser mortas ou detidas. Não é isso que se quer. Estamos a 1 ano e meio das eleições. O nosso povo está a sofrer, está a morrer muita gente, é verdade, mas até aqui também já morreu muita gente. Daqui para frente também, seja o que Deus quiser, que Deus proteja os nossos irmãos em Angola, que estão a sofrer muito. Mas nós temos que agir com sabedoria. Agora, aqui na diáspora, nós temos um papel muito grande a desempenhar no desfecho destas eleições. Eu acredito. E temos aqui pessoas que estão aqui nesta rolagem que podem, portanto, simbolizar e dar corpo e expressão, e já estão a dar, aquilo que poderá ser uma intervenção a nível de bastidores com autoridades e instituições ocidentais e orientais e americanas e sei lá de onde vem, de preferência de países democráticos, onde possamos realmente adquirir apoios. E eu tenho a certeza que eles vão vir. Agora, é uma questão de nos organizarmos, conforme disse aí um irmão, dois irmãos. Agora é só para dizer o Fayed. Fayed, daqui a pouco vai subir. Eu queria depois ouvir o Fayed, ele está aí embaixo. Exato. Ele depois vai subir aqui, vai dar também um contributo. Se calhar eu dizia para ele subir. Acho que ele o Fayed, não, mantém aí, eu depois vou. Só para terminar, Nacho, é assim, põe o Fayed. Então pronto, a Imperatriz desceu que é para pôr o Fayed. Continua, Beto, termina. Nós temos que usar a cabeça, meu. Nós não podemos agir. Eu sei que o sofrimento é muito grande, eu sei que a revolta é muito grande, mas nós temos que usar a cabeça. Porque isto requer estratégia, requer planeamento, requer muitos contactos, requer uma organização mesmo coisa. E a gente nunca vai conseguir que todos pensem da mesma maneira. Isso vamos esquecer mesmo. As pessoas querem pensar daquela maneira, quem quer revolução, que faça a revolução. Quem quer esperar até 2027 e que quer trabalhar para que as coisas corram bem, e é isso que precisamos fazer, nós temos que trabalhar, quer ativistas, quer pessoal da sociedade civil, quer pessoal com filiação partidária, tem que trabalhar afincadamente aqui na diáspora, para tudo tentarmos fazer, para conseguirmos que algumas instituições e organismos estrangeiros participem ou pelo menos pressionem o regime no sentido de eles saberem que estão a ser também tanto vigiados e controlados nas eleições. Para quê?
portanto, para que a oposição não esteja refém dela própria. Portanto, perante portanto, a comunidade internacional e perante os observadores que são convidados a irem para aí para o pleito eleitoral. Portanto, nós aqui vamos ter que fazer alguma coisa para fazer com que estas eleições não sejam iguais a nenhumas outras como aconteceu no passado. E nós temos a força cada vez maior aqui na diáspora, cada vez somos mais, e temos essa possibilidade. Temos que arranjar uma forma de nos reunir. Um minuto para terminar, Beto. Exato, temos que nos reunir fisicamente em sítios próprios, em locais próprios. Epá, malta de vários países venham, hoje é num país, amanhã noutro país, e depois há de haver um representante da Voz da Diáspora, do outro organismo em cada país, para tratar de questões relacionadas portanto, com apoios, portanto, apoios e denúncias e relatórios entregues a instituições, portanto, a dirigentes de responsabilidade acrescida nesses mesmos países democráticos, para que possamos daí extrair algum apoio no que a vigilância diz respeito das eleições em Angola, para sentirmos pelo menos alguma segurança até lá. É esta a nossa luta. Todo o resto será para já será difícil de acontecer, a não ser que o povo se lembre de sair todo às ruas, o que eu duvido. Mas eu queria muito que isso acontecesse, mas não vai ser fácil porque o povo não está preparado para isso. E não está. Pronto, passa a palavra, irmãos. Tá bom, ok. Muito bem. Fayed, boa noite, Fayed. Boa noite a todos. Obrigado, Nacho. Obrigado, Imperatriz. Boa noite a todos. Eu quero mesmo que tu, por isso é que eu te chamei depois para descer, quero que tu contribuas ainda para essa situação bem, agora nesse momento que estás a falar. Como alguém, né, que conheces bem os meandros da luta em Angola para uma alternância 2027, eu gostaria que o Fayed nos trouxesse aqui bem uma análise, o que é que podemos fazer se mais ou menos o partido usurpar novamente 2027. O que é que se pode fazer corretamente, vamos falar, porque por via, nesse momento faltam 2 anos, né? E não vejo, o que eu posso dizer na minha análise, não vejo, bem, um movimento concluído em 2 anos que é para poder fazer um derrube do regime do MPLA. O MPLA é muito forte. A UNITA sabe que o MPLA é forte, a UNITA sim está aí, está a lutar, né? Mas, irmão, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. O MPLA é um partido maquiavélico e muito forte para quem seja ele que for para vir combater com o MPLA. Então, Fayed, mais ou menos, qual é a tua análise que podes trazer-nos aqui quanto a isso? Manas, quer dizer, essa minha análise também comunga com a análise de todos os manos que estão aí, de cada um com a sua opinião, a sua percepção, o seu ponto de vista. Eu vou dar a minha opinião de acordo com aquilo que temos estado a perceber. Tu sabes, nós estamos aqui na diáspora e o nosso sentimento e a percepção dos factos, por um lado, até pode ser bem coerente, mas às vezes nós também, como estamos fora do país, não estamos mesmo no terreno, só recebemos a informação pelas vias que a gente conhece, pelos médias e por aí fora. Mas pronto, indiretamente ao assunto, o MPLA, praticamente há 40 anos, bem dizer, que se preparou para se perpetuar no poder. Então, o que o MPLA fez? Preparou-se financeiramente, militarmente e pelas instituições. Portanto, são 3 blocos de granito ou de ferro que eles, ao longo desses anos, portanto, só para dizer, porque às vezes na live digo assim, um câncer não se erradica com paracetamol, porque o MPLA não é um bloco, uma ditadura, um grupo de criminosos, mafiosos de primeira linha, é um grupo de primeira linha criminoso, que eles conseguiram, através desses financiamentos que dão medo, assustam mesmo, e que não estamos a ver o impacto positivo na nossa sociedade, mas estamos a ver que esses financiamentos estão a servir agora nas vésperas das eleições, porque estamos em vésperas, nem faltando um ano ou 2, consideramos vésperas dentro do acordo do tempo, porque tu repara, Nacho, todos esses acontecimentos depois de 2022, o MPLA armadilhou tudo para distrair o pessoal,
para criar uma fome assustadora, prisão de ativistas fora do país. Tu repara, eles conseguiram ao longo desses 2 anos calar o ativismo de rua com as prisões daqueles irmãos que a gente conhece. Mas isso tudo foi uma estratégia pensada. Portanto, só aí ele conseguiu aquilo que queria, ou seja, desacelerar a pressão que nós estávamos a fazer internamente, que os irmãos estavam a fazer internamente, que era muito, e que isso também constituía um perigo mesmo para a instabilidade no bom sentido, né? Porque isto que queria acontecer, havendo muita pressão, que eles estavam a sentir uma grande pressão depois de 2022, da UNITA ter ganho as eleições, eles, o que é que pensaram? Tu has de reparar que eles aumentaram a repressão, a violência, tudo que tem a ver com coação psicológica do medo de terror aumentou até os dias de hoje, mas aquilo foi programado. Portanto, isso que é que pressupõe dizer? Eles agora, com esses financiamentos que eles estão a receber de fora, é dinheiro que eles vão aplicar para comprar tudo e todos que desaparecer à frente. Parte internacional, não é? As máfias internacionais. Porquê? Porque se a UNITA ganhar as eleições, só há uma coisa, a não ser que o próprio regime diga assim, bem, desta vez vamos deixar mesmo legalmente e ilicitamente e pelo voto que a UNITA ganhou, não vamos fazer confusão. Eles também podem jogar nessa perspectiva, não vamos fazer confusão, vamos dar o voto à UNITA 1 ano ou 2, e que sabemos que o mal que nós deixamos nas mãos da UNITA para governar, eles sabem que a UNITA em 10 anos, 5, 10 anos, não vai se desembrulhar da porcaria que eles fizeram ao longo de 50 anos. E então o que é que o MPLA está a pensar? Podem pensar bem, para nos mantermos na sombra, não perdermos os direitos, não irmos para um banco, um tribunal internacional, para mantermos a nossa clã intacta, não mexer nos nossos dinheiros, não sermos chamados para corrupção, podemos deixar a UNITA, podem deixar, não, legalmente é um direito da UNITA ganhar as eleições, eles deixaram por 1 ano ou 2. E como eles sabem que nós na diáspora temos estado a comentar muito em Angola, se a UNITA em 1 ano ou 2 não fizer, nós também vamos correr com a UNITA. Mas é isso que o MPLA quer ouvir, não sabendo que um estrago de 50 anos a UNITA não vai resolver em 10. Mas eles já sabem que nós na diáspora também somos de opinião. Se a UNITA fizer o que o MPLA está a fazer, vai ser mais fácil sair. Mas é isso que o MPLA quer ouvir dizer, porque nós sabemos que a UNITA, em 2027, só uma coisa, o MPLA poderá ir para a oposição, calmamente, tranquilamente, vai manter as suas instituições corrompidas como estão agora, para não haver desestabilização. E porque eles sabem que a UNITA não vai resolver o problema de Angola em 5 anos. Por quê? Porque o estrago foi tão grande. E eles sabem que nós mesmo hoje, que estamos contra o regime, na diáspora em Angola, quando virmos que a UNITA não está a solucionar milagrosamente o estrago que eles criaram, eles sabem que nós, povo, somos intolerantes e porque estamos numa matriz de intolerância criada pelo regime. Então também é mais fácil tornarmos intolerantes por qualquer força política que assumir o poder. É esse cuidado que temos de ter. Temos que estar mesmo com a UNITA, a apoiar as suas medidas políticas para evitar que o MPLA deixe a UNITA no poder 1 ano e sabendo que depois de 1 ano, se não resolver algumas coisas, nós talvez voltaremos a fazer o que estamos a fazer contra o regime. Também temos que pensar nisso. O MPLA pode deixar a UNITA ganhar para evitar a revolução popular, para evitar a revolução popular, porque não lhes convém que haja uma revolução popular. Estás a perceber? Não convém o MPLA que haja, porque se houver... Mas, Faed, havendo uma revolução popular, quem tomará o poder? Não, uma revolução popular nasce, tem que ser concertada com uma junta militar, cívica junta militar, porque não tem. É assim, no caso crítico, que é o caso de Angola, não são esses países pequenos que há uma revolução de 1 semana e o governo cai. Angola nasce, nós temos um histórico de guerras desde 61, nós somos um povo que cultivamos, enraizados em guerras, violências, crimes e tudo, mano. A nossa radiografia é diferente de qualquer radiografia de outra parte do mundo. Daí temos que ter mesmo pinças e muito cuidado a lidar com a tal revolução. Uma revolução, tu vais sair à rua com uma revolução de quê? 20, 30 mil pessoas em Luanda, ninguém vai chegar até o Futungo, nem vamos ficar pelo meio da cidade a tirar as coisas, a assaltar os bancos, mano, porque o próprio regime criou essa instabilidade
do povo. Não, mas é bom que você Se tenha. tiver uma ressurreição, que o povo saia à rua e que haja uma concertação interna, clandestina, entre elementos das Forças Armadas ou das FAO, seja o que for, homens experientes, e que digam, ok, vocês vão sair no dia tal, nós vamos sair com vocês, vamos respaldar e nós não vamos reprimir o povo. Para nesse mesmo dia o governo cai. Agora, sozinhos, nós na rua, muito sinceramente, isso não quero ser pessimista, nós não temos ainda uma estratégia, um fio para que isso aconteça. Porquê? Porque eles prepararam-se militarmente e eles vão receber ordens externas dos gajos que deram o dinheiro para eles se manterem no poder. Se nós sairmos à rua, são essas potências externas que vão dizer, olha, nós demos bilhões a vocês não percam, não estraguem os nossos contratos, matem essa gente toda, que de uma semana passa toda a história. E prova é essa, Faed, que dia 28, 29, a greve dos taxistas, mataram sem piedade e ninguém reclamou até hoje, não há ninguém, não há responsabilidade a ninguém. Então, é para ver, mais ou menos, o que eles podem fazer. É isso que o Faed mesmo está a dizer. Em Angola, todas em silêncio. Todas em silêncio. Então, é preciso haver uma estratégia, mas essa estratégia, não sei qual vai ser, que é para derrubar o MPLA. Eu não sei, vou dizer mesmo nos meus irmãos revolucionários, que eu posso dizer, né? Que, de revolução contra o MPLA, isso ainda falta bastante mesmo, não está maduro, o povo não está maduro, quer dizer, um ou outro podemos falar que podem ter até essa ambição, ou essa ideia de um derrube por via, vamos falar de uma revolução em Angola, mas eu acho que este caminho ainda é muito perigoso, não é? Não digo que não se pode, mas é um caminho muito perigoso para se fazer agora, daqui 2 anos, que é 2027, está aqui já a caminho, é amanhã. Então, não estão preparados, ou não estamos preparados para fazer essa revolução, mas, quer dizer, uma insurreição, é o que eu posso dizer, uma insurreição do próprio povo na rua, ficarem na rua, mas com muita coragem o povo ficarem na rua durante dias, não é? Que podemos assim dizer, ficarem mesmo na rua, não saírem da rua, ali sim é onde os militares, podemos dizer, talvez, vão se sentir que não, temos que fazer alguma coisa. O grande problema em Angola é que o comandante em chefe das tropas é o presidente da República, não é como nos outros países. Não, comandante em chefe é separado da presidência da República, é ali onde o comandante em chefe toma o poder e agarra o presidente e acabou. Mas em Angola é totalmente diferente. O comandante em chefe das tropas manda no coisa, vamos falar no chefe, vamos dizer, no chefe das tropas, vamos dizer o general coisa, é o Egídio, né? É o Egídio que é o homem então das tropas, o chefe das tropas lá em Angola. Parece que é Egídio, que é não sei lá das quantas, que é o Estado-Maior. O Estado-Maior depende da voz do comandante em chefe. Tá vendo? Comandante em chefe, se dizerem mata, eu quero que agora vocês têm que ir para resolver, matarem esses gajos todos. Pronto. Eles vão e fazem ordem superior. Tá vendo? Ali é que é uma problemática nessa situação de se fazer uma revolução, vamos dizer, de jovens, né, que querem fazer a revolução e sair em Angola. Isso tem que se preparar e tem que haver combina com a tropa e por aí fora. É uma coisa aqui a se fazer muito grande e um trabalho muito sério e não só assim de repente revolução. Agora o próprio povo, sim. O próprio povo, eu ali conto e vejo que o povo pode se emancipar, o povo, nesses 2 anos, que o povo manter na rua, ficar na rua, se caso o MPLA desta vez usurpar o coisa, né? O poder, então, vamos manter na rua. Esse o votou, sentou, é manter ali, quer ver o resultado, como é? Não, ali é o resultado, não, está mal, não vamos sair da rua, manter na rua. E ali, se tiver milhares de pessoas na rua, os militares não têm como atuar, não têm mesmo. É assim que, mais ou menos, depois, então, há o derrube.
Mas agora uma revolução preparada de gente, jovens irem... Epá, não estou a ver, eu também não estou a ver, e eu compactuo, vou dizer com o Fayed, não estou a ver essa revolução a ser feita em Angola. Mas pronto, tem aqui vários intervenientes, têm outras opiniões também a dar, então é nisso, vamos aqui divergir e convergir sobre esta situação da revolução. Por isso, vamos dar a voz daí, então, o Angola. Angola, ainda estás aí ou nem por isso? Se não tiver, vamos dar o Jorge. Se o Jorge não tiver, tem então ali o coisa. O Santos, nenhum desses está aí. Está o Santos, para dar depois aí então o Hitler. Quem está? Certo. Sim. Ok, Santos, dá aí dá a tua opinião, faz favor. Pronto, eu acredito. Só um segundo. Acredito que o que temos que fazer primeiro é, na verdade, nos organizarmos. Nos organizarmos no sentido dos grupos que foram se dividindo, ou dos grupos que já existem, organizarem-se e terem uma linha de pensamento. Acho que isso é essencial, porque são esses que contaminam a vontade da mudança no povo. Porque se o povo em Angola está sem esperança, não acreditam no sistema, não acreditam que existe algum método, do jeito que muitos estão a falar aqui na live, não acredita que exista um método que vai fazer com que o MPLA saia. Através da nossa história, através do poder visível que eles têm, através do que tem acontecido nas manifestações. E, por exemplo, dia 28, 29 e 30 de junho, Luanda toda estava em manifestação. Quase todos os lados, eu tentei sair dos lados que eu vivo para ir para a cidade, mas encontrei em todos os cantos, em todos os lugares. Quando eu cheguei na cidade não consegui voltar, porque qualquer sítio que poderia passar, que eu queria passar, tinha manifestação, tinha pneus na estrada, tinha tropa, não dava para ir em nenhum lugar. Todo sítio havia manifestação. Mas a forma como a polícia respondeu, a maior parte eram jovens de 17, de 15, 18, que estavam mesmo a dar garra, mesmo a lutar de verdade com os polícias, a tirar pedras e tal. Mas a forma como a polícia respondeu transmite algum medo na própria população. Matança, pegar e bater no chão como fosse um animal. E pronto, a forma como responde, não batem nem fazem aquilo só porque querem bater a pessoa que está fazendo aquilo, não. É para mostrar para aquele ainda que está na janela, que pretende também sair, se juntar aos outros que estão na rua, mostrar que se sair pode acontecer isso contigo. Então, esse medo que se transmite começa a fazer com que o povo perca a confiança de que isso resulta, como nunca resultou antigamente na nossa história. O povo não tem um exemplo de que isso resulta. Para isso crescer, esse sentimento de confiança para crescer, é necessário que tanto lives como essa, como as pessoas que são visivelmente revus, aqueles que são já conhecidas, que tenham uma linha de pensamento, que haja valores, que haja objetivos. Os objetivos não devem ser logo primeiramente derrubar, porque isso não é possível, vai ser ilusório e vai logo dar a certeza nas pessoas que isso tudo é brincadeira, cada um está a lutar, ganha popularidade, ganha algum dinheiro e depois vai fora, outros lhes prendem, outros, então isso não resulta. Deve se organizar de verdade, que é no sentido de criar uma força a ponto de que quando decide sair é uma força grande, mesmo que não é para derrubar, mas quando sai dá algum medo no próprio governo, até Mas, Santo, qual é essa força, seja coisa, né, direto, em apontar ou dizer uma força? Uma força, essa força, você tem que dizer como é que é essa força, mais ou menos. Sim, mas o que eu estou a dizer é que primeiro é preciso que se entendam os que já estão lá na Revolução. Primeiro, que se entendam entre eles, porque estão divididos nesse momento. Tem uns que, por exemplo, o Gangsta, tem uns que estão a falar mal deles, outros estão a aplaudir o que ele fez, tem uns que... cada um está no seu canto. E dá para notar que estão divididos. Então, essa divisão, já para uma pessoa como eu, que ainda não faz parte,
já dá impressão para mim que é para cada um está lutando. Vou ser parte do gangsta, vou ser parte do fulano, vou ser parte de quem? Todos estão contra uma só causa, mas entre eles odeiam-se. A mesma coisa que aconteceu em 75. O que é necessário é que se unam e que haja uma linha de pensamento, uma vontade única. A vontade principal é tirar o governo, é tirar esse governo dali. Mas que haja valores no sentido que guiam essa comunidade. Quem fazer isso está fora do grupo, quem se comportar assim está fora, quem fazer aquilo está fora. Que todos se sintam parte de um grupo e que tenham comportamentos únicos. Tenham comportamentos que identificam que essa pessoa faz parte do grupo da revolução e que haja coisas como havia antes, aqueles podcasts que o Gangsta, o Mano Isildo, o Cinsa faziam, que criava alguma polêmica, porque o nosso povo se move muito por polêmica, criava alguma polêmica, alguma vontade de assistir e ganhar conhecimento sobre aquilo e sentia vontade de fazer a revolução. Sim, eu acho que isso aqui é a base. Depois disso, o povo já vai estar com a vontade de mudança, a ânsia de mudança já está lá. Quando se dizer que vamos para a rua, todo mundo já vai, mas quando se vai para a rua já tem um manifesto daquilo que o povo quer, um manifesto daquilo que o povo precisa. Se o MPLA sai ou não sai, mas se ele cumpre com aquele manifesto, pelo menos já tem alguma coisa resolvida. Porque tem que ter alguma coisa para negociar com eles. Não dá para ir só contra um grupo armado que tem apoio estrangeiro, que tem tudo, e falar só queremos vos tirar. Tem que haver uma possibilidade de negociação. Então, você já bem organizado e todos na rua, e quando eles chegam querem negociar, tem os termos para negociação daquilo que vocês precisam. Aí fica mais fácil. Quando eles começam a negociar, se negocia com o governo e algumas coisas, algumas leis, ou mesmo se mexer na Constituição, começa a ser fragilizado o sistema para que depois caia, porque de uma vez não vai cair, não vamos conseguir. Então é preciso começar a entrar nas calmas para depois houver abertura de meter cavalos de Troia lá dentro, que vão destruir por dentro o sistema. A minha visão é mais ou menos esta. Tá bom, Santos. Vou passar a palavra. Vamos agora ainda aí o Hitler lá em cima, que não falou ainda nada, está aqui. Hitler, qual é a tua visão então sobre isso tudo que já falamos? Alô, Hitler, está aí? Cá estou eu. O microfone é todo seu. Epá, tens aí alguma contribuição a dar aqui hoje para esta live naquilo que já ouviu? Fechou o microfone, Hitler. Teu microfone está fechado. Não, estava a receber uma chamada. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de dizer que estamos a falar de revolução, estamos a falar de alternância, estamos a falar dos desafios da política. E nós temos que nos basear no conceito. Em Angola, nós temos muita ilusão de falar de revolução. E, pelo que eu vou perceber, muita gente nem sequer sabe o que é revolução. Porque revolução não se faz com pessoas que se tornam figuras públicas. Revolução é algo que se faz na clandestinidade. Você nunca vai ver revolucionários que vêm publicamente e eu sou revolucionário. Revolução é algo muito perigoso em todos os estados, até nos Estados Unidos, onde supostamente há democracia. Você lá se apresenta que é revolucionário. O que é revolução? Revolução é exigir uma mudança drástica, uma mudança brusca, uma mudança em todas as dimensões do Estado. Revolução não é um conjunto de cidadãos que, à luz da Constituição, estão aí reivindicar os seus direitos. Isso é ativismo, isso é associativismo, isso enquadra-se dentro do Estado democrático e de direito. Revolução não é isso, revolução se faz na clandestinidade. Como é que revolução cita uma Constituição? A revolução, você já viu aí, por exemplo, Ibrahim Traoré, durante as suas falas, não sei lá que, a tentar se basear no ancião regime ou no antigo regime para falar daquilo que havia. Não, porque ele tem... O objetivo do revolucionário é derrubar toda a estrutura e proporcionar uma nova estrutura.
uma nova configuração do Estado, uma nova forma de convivência das relações e de regime do sistema político. Quando estás a falar de revolução, você tem que preparar a lei da transição revolucionária, você tem que preparar todos os mecanismos de transição, sobretudo dessa questão de transição, porque a revolução em si é um processo de transição, um processo que te tira de um estágio para um outro estágio. O que nós temos em Angola são ativistas. Ativistas são pessoas que estão ativamente numa sociedade e reivindicam direitos esses que estão consagrados na Constituição da República de Angola. O problema que acontece no nosso país é, tendo em consideração que nós temos um regime não democrático, autoritário, qualquer pessoa que dizer que o presidente é incompetente automaticamente é revolucionário. Qualquer pessoa que na universidade, na escola, no bairro, tiver problema com o vizinho que é do MPLA, todo mundo vai lhe conotar como revolucionário. Não é revolucionário. É um cidadão. Deixa eu ler aqui. É um cidadão que está simplesmente a exigir os seus direitos. Lá na Espanha, tinha um rapper revolucionário que está preso, né? Até agora. Foi condenado a 6 anos de prisão por causa de uma música, o Pablo Hasél. Aquele jovem revolucionário. Ele era professor de matemática da Universidade de Lerida. Desistiu da universidade para fazer música contra a realeza. Isso é um ato revolucionário. Até o próprio Jesus Cristo. Hein? Jesus Cristo, mesmo esse que lhe falam na Bíblia, quando lhe perguntaram, mas então, como é? Você não está... Os pais do Jesus estavam ali procurar, de repente encontraram Jesus, estava a andar, não sei lá com quem. Lhe perguntaram, mas por que você estás aqui? Ele disse, não, na casa do meu pai não é, a casa do meu pai é aqui. Isso é um ato revolucionário. Quando estão perguntando ao menino Jesus, se eu te dar uma chapada daqui, o que é que você vai fazer? O Moisés nos ensinou que é olho por olho, dente por dente. Ele disse, não, se alguém te dá uma chapada da esquerda, você lhe vira da direita. Isso é um ato revolucionário. E muitos em Angola se tornaram revolucionários por conta disso. Ou seja, as pessoas lhe conotaram por cena revolucionária, porque nascemos num país, né, que é governado pelo mesmo partido desde a independência, e que dentro deste país nós temos ausência de liberdade de expressão, de participação cívica, de participação na vida pública, e qualquer indivíduo que surge aí fala, tipo, temos um ativista aí, até passa aqui a expressão, um menino que ficou famoso porque tinha ofendido da mãe do presidente, e era o suficiente para ele ficar famoso, para ser visto como revolucionário para todo mundo. Revolucionário tem que ter base. Como é que você, revolucionário, nunca leste o livro do Lenin, O que Fazer? Você nunca leu o livro do Karl Marx, um dos maiores revolucionários que marcou o século XX? Olha, na história da humanidade, eu não sei se existe uma pessoa como Karl Marx, que criou discípulos em todos os cantos do mundo, hein? Todos os partidos comunistas que existem, partidos socialistas, se inspiraram nos ideais de Karl Marx. Karl Marx, na história da humanidade, é só comparado com Jesus o Cristo, que o Jesus tem seguidores em quase todos os cantos do mundo. Então, você que está a entrar na revolução, não sei lá que, na minha província lá, não, na minha província não pode esquecer o inglês. Inglês também. O Bradadelli é Bradadelli. Então, veja então uma cena. Lá na Lunda Sul, tinha um jovem rapper chamado MC Trovoada. Ele era do exército militar em Angola. Ele roubou umas armas aí. E foi... Se vocês ouviram isso, 2018, em outubro, ele arrumou um conjunto de jovens, foram invadir. Esse jovem que é revolucionário. Não é nós que estamos aí fazer manifestação. Manifestação está na Constituição, um direito dos cidadãos. Você, quando vai criticar uma política pública, um ato do presidente, está na Constituição, artigo 52. Liberdade de expressão também está na Constituição. Isso não é ser revolucionário. E revolução não se faz, revolução se organiza. Você não pode pensar
que Ibrahim Traoré dormiu e acordou no dia seguinte, deu golpe de Estado e começou a implementar aquela... Não, aquilo é um processo até se chegar aí onde se chegou. E revolução não pode se fazer com pessoas confusas. A revolução tem que... Porque na revolução o erro é fatal. Mínima coisa é tiro contigo. E até há um ditado que diz: revolução não come capim. Revolução derrama o sangue mesmo das pessoas que estão lá na revolução. Veja, durante a Revolução Francesa, até a própria pessoa que criou a guilhotina também lhe cortaram a cabeça na guilhotina. O Nito Alves, Bacalov, são grandes revolucionários que derrubaram o regime salazarista do Marcelo Caetano em Angola. Foram vítimas da própria revolução. E nós vimos, até mesmo na própria UNITA também isso aconteceu. Revolução não é um processo de brincadeira. Revolução é algo sério, muito, mas muito sério mesmo. Revolucionários vivem na clandestinidade. Não é nós revolucionários somos embora aqui, estamos aqui no TikTok, no Facebook, a traçar como é que nós vamos fazer as coisas. Aqueles meninos ali... Revolucionários não dão a cara. Não dão a cara. Não, nem um pouco. Você veja aqueles jovens que saíram no dia 28 e no dia 29, que foram invadir aqueles estabelecimentos comerciais. Ninguém conhece ninguém. Aí é um ato revolucionário. Aconteceu. Se você vê mesmo durante a Primavera Árabe, se você vê essas grandes revoluções que aconteceram, até mesmo na Rússia, antes da Rússia se tornar União Soviética, o Lenin era um rosto visível da revolução, mas ele não estava na Rússia. Quem estava a fazer tudo no terreno não são conhecidos, não são famosos. Eles estavam lá a criar todas as condições para proporcionar um momento de revolução. Depois deles consolidar tudo, é quando Lenin se mistura a eles e se torna chefe deles. E o mesmo aconteceu, por exemplo, no Irã, 1979, Ayatollah Khomeini. Ele estava na Inglaterra a organizar tudo lá, o pessoal no terreno a se organizar, a resistir nas ruas, não sei lá o que, e depois foi se consumar. Revolução é algo muito, mas muito... Nós temos muitos exemplos de revolucionário, e nós até já passamos da idade de revolução. Com que idade é que Fidel Castro deu golpe do Estado? O Nito Alves, que nós idolatramos aqui, a maior parte das pessoas que estão nessa live são mais velhos do Nito Alves em comparação com a idade, que eles lutaram lá naquelas questões que se ficaram conhecidos como 27 de maio. O Nito Alves tinha 26 anos. Cotanacho, está na idade do teu filho. Yeah. O Nito Alves, Citavale, Bacalov, quando promoveram aquela revolução, tinham a idade eu até sou muito, em comparação com eles, eu estou muito mais velho. Estás a ver? E nós, com a idade que nós temos, não estamos a conseguir organizar a revolução. É verdade, é verdade. 3 ativistas portugueses foram detidos no alto mar, a caminho de Gaza, pelas forças de Israel. Uma delas é a deputada Mariana Mortágua. Estão detidos que iam naquela flotilha que ia para Gaza levar apoio e alimentos. Estão detidos. O governo português está às aranhas para ver se consegue, através da diplomacia, que a Mortágua está presa. Sim. Estão presos. Foram presos pelo regime de Israel. Estou aqui a acompanhar. Mas ela tem grande coragem. Hein? Pô, ela meteu-se naquela flotilha e aquilo que eles levaram com um drone em cima. Tiveram sorte de não morrer. Já foram detidas. Agora está a ver aqui a intervenção do... Hitler, outro fundamento aqui é que o ativismo pode resvalar para um processo revolucionário, mas ser ativista em si não é sinônimo de ser revolucionário. Mas do próprio ativismo podem surgir ideias que podem conduzir um processo revolucionário. Exatamente. É o que eu disse, que a revolução é um processo. Estás a ver? E por exemplo, este movimento que ficou muito conhecido atualmente de contestação contra o regime do MPLA, é um movimento que tem a sua essência também no próprio movimento hip-hop,
Porque a vida política, a vida pública em Angola era limitada nos partidos políticos. A primeira vez que a vida, tipo, pessoas a falarem de política não estavam a vida de partidos políticos foi por intermédio do movimento hip-hop. O movimento hip-hop trouxe novas componentes dentro do panorama político, social e econômico de Angola. Quando se falava, tipo assim, os rappers nos anos 90 já falavam de corrupção, já falavam de direitos humanos, já questionavam o porquê da guerra que o país estava a vivenciar. E esse movimento todo depois foi começar a se estruturar, começaram a surgir o movimento dos estudantes, e depois começou a surgir o próprio movimento revolucionário, tal como se conhece. E as pessoas que estiveram na essência desse movimento estavam todos ligados com o movimento hip-hop. E outra coisa, em muitos países onde a revolução dá certo, é porque tiveram que contar com um duplo apoio. Um duplo apoio significa apoio interno e apoio externo. O apoio interno é o apoio popular e o apoio externo é o apoio de algumas alianças que vão se fazer ali. Há alianças com as potências ocidentais e há alianças com as potências orientais. O Ibrahim Traoré, por exemplo, para chegar até onde chegou, foi preciso contar com o grupo Wagner, que está ligado à Rússia, né? Na Primavera Árabe, por exemplo, alguns líderes que derrubaram o Gaddafi, o Mubarak, não sei o que, chegaram onde chegaram por conta do apoio que eles tiveram dos ocidentais. O Venâncio Mondlane em Moçambique, ele não triunfou porque ele não tinha apoio nem do Ocidente nem do Oriente. Nenhuma dessas potências apoiou lá. Nós, em 2027, 2022, não tivemos alternância política porque os Estados Unidos estavam a comer com o MPLA. O MPLA estava muito confiante, ia sair a disparar contra todo mundo, não ia lhe acontecer nada. Tá aí, o MPLA matou aí mais de 100 pessoas no mês de julho. Não há relatórios dos direitos humanos que estão a falar sobre isso, porque este mundo é capitalista e os Estados estão mais interessados a maximizar os seus lucros do que propriamente se preocupar se uma sociedade vai conseguir se livrar da ditadura. O próprio Estados Unidos, que vem com capa de defensores da democracia, o próprio Estados Unidos, que vem como defensores da democracia, são os mesmos que apoiam regimes autoritários. Estados Unidos apoiavam Mobutu, Estados Unidos tem boas relações com a Arábia Saudita, Estados Unidos hoje tem mais relações com o MPLA do que propriamente até com a sociedade civil ou com os partidos da oposição. Todos nós vimos embaixador dos Estados Unidos a fazer campanha política do MPLA. Isso é verdade, mano. Quem é você que vai fazer frente ao MPLA quando eles estão a contar com a bênção tipo da maior potência mundial? Como é que você vai se revoltar contra esses? Isso significa que nós, os ativistas, também devemos deslocar um pouco o foco da nossa luta, tal como aconteceu no Burkina Faso. Primeiro é desconstrução de narrativas. Primeiro nós precisamos de consciencializar o povo, identificar novos inimigos para o próprio povo. O Ibrahim Traoré lá no Burkina Faso, eles vieram com uma narrativa que visava a região do Sahel. E isso pegou, porque o povo daquela região sabe precisamente que a moeda que eles usam, o franco CFA, é produzido pelos franceses, pelo Banco Francês, e a França continua a dominar esses países do ponto de vista econômico. A França tem a maior reserva de ouro, mas eles não têm produção de ouro. Ou seja, não tem, tipo, como é que eu posso dizer, o ouro como seu recurso nacional. Minérios, não tem minerais, sim. As minas, não tem as minas. A França não tem minas de ouro, mas tem a maior reserva de ouro. A França tem uma grande reserva de urânio, mas esse urânio sai aonde? Sai no Níger. A partir do momento em que essas lideranças se levantaram, o que aconteceu? Estamos a ver manifestação na França. Por quê? Porque os cofres estão a apertar. E nós precisamos de construir narrativa para destruir a narrativa do MPLA. O que nós estamos a ver? O MPLA hipotecou o corredor do Lubito. Nós estamos aqui a discutir, a se atacar uns aos outros. O MPLA, para a Africell, o MPLA teve que criar grandes negociações com os americanos.
E o que é que nós estamos a fazer para derrubar essa narrativa, para desconstruir essa relação É entre o possível um ponto de MPLA ordem? e os Estados Unidos? O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer para chamar a atenção? É possível, sim. Espera aí, Hitler. Um minuto. Tens um minuto. Ah, Faz sim, favor. muito pouco tempo, mas vou tentar me desdobrar. Não. Você não pode Tá bem, rebater sim, tá bem. mais de 2 minutos. Tá O bem, máximo tá O bem. 2 ponto de minutos. ordem não pode ficar 5 minutos. Tá bem, obrigado, tá bem. Em relação à forma genérica pela qual você vai descrevendo a revolução e fazendo essa diferença entre revolução e ativismo. É claro que o ativismo, no quadro cívico, não é? É um exercício cívico que visa melhorar as conquistas de direitos civis e políticos. Até aí nós estamos de acordo. Mas há um estágio em que o ativismo pode transcender a uma revolução na eventualidade dele visar precisamente transformar, ou seja, causar uma transição, não é, profunda de sistema político, de regime político. E o que se espera, o que vai definir a nossa luta em Angola é exatamente a realidade do sistema ou do regime vigente. O regime vigente é autoritário. Logo, a nossa luta transcende a mera conquista de direitos civis e políticos. É uma luta que passará exatamente para uma transição de regime político. Dito isto, é claro que nós temos de nos assumir como revolucionário. Agora, tudo o resto que se está aqui a abordar, claro que algumas coisas para mim faz sentido, outras nem tanto assim, mas tudo isso prepara-se, ok? Em relação à organização, a organização é uma questão das pessoas sentarem, definirem, traçarem as metas, porem as cabeças no lugar, conseguem encontrar isso. Em relação à estratégia sobre como vai se atrair o apoio externo, interno, tudo isso estuda-se, tudo isso também é capaz de se chegar, é possível de se chegar até este nível, desde que haja esta maturidade política das pessoas sentarem, organizarem as ideias e definirem exatamente aquilo que precisam, né? Queria muito mais... dizer muito mais, né? Mas infelizmente... Não, aguarda aí, vai chegar... Tá bem. Só foi uma Obrigado. Vai chegar o tempo para você falar, mais 2 pessoas, acho Tá que é bem. você que vai falar. Hitler, termina então o coisa, né? Teu raciocínio. Então, tens mais 3 minutos. Vou dar mais 3 minutos. Nós vivemos numa sociedade com índices muito elevados de desconfiança. E essa desconfiança, ela passou a ser acentuada, sobretudo depois dos acontecimentos do 27 de maio. Antes disso, os muros das casas em Angola eram muros muito baixinhos. Depois do 27 de maio, todo mundo levantou os muros, porque ninguém mais confiava em ninguém. Ninguém mais acreditava em ninguém. E aí começou, então, a grande engenharia social que foi protagonizada pelo MPLA, de ter o controle do povo, do pensamento do povo. O MPLA se infiltrou em todas as estruturas, em toda a dimensão social, política, cultural, nas igrejas, não sei lá que, o MPLA está infiltrado. E sempre que você pensar uma coisa, o que vai acontecer? Os teus maiores opositores vão ser pessoas que muitas vezes nem sequer são do regime, são pessoas que estão muito próximas de você. Basta você convocar uma manifestação, você vai ver que não é o regime que vai te atacar, são pessoas que vão vir questionar a tua credibilidade, mas essas pessoas que... Estamos a ver, por exemplo, o que está a acontecer esses dias aí nas redes sociais, todo mundo, não sei lá o quê. Mas se você cruzar os braços e não fazer nada, o que vai acontecer? Também ninguém vai falar de você. Então, o próprio regime criou, né, obstáculos para inviabilizar qualquer organização dos angolanos. Em Angola, você tem dificuldade, por exemplo, de organizar um movimento com 100 pessoas. Onde tiver 100 pessoas, não é fácil. Por isso é que você vê, por exemplo, esses cotas que têm partido com mais de 1 milhão de militantes. Não é fácil. Com pensamentos, não sei lá o quê. Se só mesmo 10 angolanos você tem dificuldade, você hoje está a conversar uma coisa com alguém, basta virar as costas, olha, toda a conversa já tem outra narrativa, mas isso tudo foi construído fruto desse sistema para manter, né, o regime. Tipo, isso faz parte das estratégias de manutenção do poder do MPLA. E o MPLA explora várias componentes, a fome, a inveja, mas o quê? O desemprego, tudo isso o MPLA vai explorar e vai utilizar a seu favor. Se essas pessoas têm fome,
então eu vou lhes manter mais ainda nessa condição de famintas para eles dependerem de mim. Se essas pessoas não conseguem se unir, eu vou continuar a explorar isso para continuar a depender de mim. Se essas pessoas, por exemplo, são desempregadas, eu tenho que lhes mostrar que a única forma que elas têm para ter emprego é precisamente juntar-se a mim. E isso vai minar as nossas relações e vai condicionar, sobretudo, o desenvolvimento. Nas outras sociedades, o que é que nós temos estado a ver? Você não vai ver, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, o governo a corromper um ativista com casa, a promover um ativista com fundo de apoio para lhes dar uns pintainhos aí e investir na agricultura. Não. Isso aqui acontece no nosso país porque no nosso país há muita pobreza. E a pobreza é um dos pilares da manutenção do poder do MPLA. O que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos estudar mais. Estudar nunca é cansativo. Ler mais, aprender um pouco mais e depois começar a cultivar solidariedade intergeracional, porque para o Nito Alves atingir o nível que tinha atingido, vamos ser francos aqui, sinceros, o Nito Alves se identificava com uma etnia e as pessoas que eram daquela etnia foram os primeiros seguidores do Nito Alves. As pessoas que conviveram com Nito Alves nos bairros de Luanda são os primeiros a se identificar. Não é por acaso que as maiores vítimas do 27 de maio eram dos Dembo, do Onzo, eram do Sambizanga, eram do Kazenga. Tinha algum laço que lhes ligava a todos eles e aquilo que tinha fortalecido o próprio movimento. Então nós devemos criar solidariedade intergeracional, porque nós já estamos a falhar. Nós estamos a falhar. Quando o Savimbi criou a UNITA, tinha quantos anos? Quando Agostinho Neto começou a liderar o MPLA, tinha quantos anos? Quando o Olden Roberto criou a... Mais um minuto para terminar. Vou terminar mesmo já. Então, nós temos que refletir sobre isso e temos que perceber que a lógica que nós queremos, ela não vai ser possível se nós não tivermos, por exemplo, boas relações, ou seja, bons aliados. E essas alianças devem ser feitas de forma também multidimensional. Alianças com as igrejas, aliança com a sociedade civil, aliança com partidos políticos credíveis, aliança com algumas entidades internacionais. Enquanto nós não tivermos isso, a nossa luta vai ser sempre de ir na manifestação, nos dar uma surra, voltamos. De ir caçar os dirigentes do MPLA a nível internacional, voltamos. Nós nunca... E para terminar mesmo, o Cota Beto disse aqui algo muito importante. Enquanto eu não ver que isso tem algum sustento, que isso tem alguma saída, eu não vou incentivar alguém a ir lutar com a polícia e depois essa pessoa ser vítima da polícia. Nós perdemos muitos irmãos no mês de julho. Nesse momento, nós temos Oswaldo Caolo, está preso. Nós temos o Nila, está preso. Temos não sei lá o quê. O que é que nós ganhamos com a prisão desses irmãos? Isso aqui é um grande ponto de reflexão. Adolfo Hitler, estão a ver? Adolfo Hitler, está aí. Porque passou para não perder meu raciocínio. Desculpa, boa noite. Boa noite, Tino. Tudo boa noite. bem, Ana Beatriz, boa noite. Muito boa noite, tio Nacho. É o seguinte, meu mano está a dizer que temos que lutar, tal. Falaste, gostei muito da tua abordagem, mas no final, gostei muito mais da tua abordagem no final. Está a dizer que temos que estudar mais. Até quando é que nós temos que estudar para fazer face-to-face ao MPLA? Porque eles não querem pessoas instruídas. Eles não querem, eles querem pessoas burras. O MPLA quer dominar pessoas, meu irmão. Estás a perceber? Tipo, o Oswaldo Caolo é um gajo tutra, super inteligente. Por que ele está preso? Nós não podemos estar aqui a dizer, porque temos que dar mais, porque não sei quantos mais criar, porque crescer, quer dizer, seguir grandes exemplos. Foi o tempo deles. E naquela altura, lutou-se com armas diferentes. Nós também, nesse tempo, temos que criar condições
para fazer face o tempo que a gente está a viver. Eu não sei se alguém concorda comigo, eu não entendo muito bem de política, ou então não sei quantos mais, mas não sou uma pessoa entupida. Mas o pouco que o mano está a dizer ali, porque não vale a pena. É a tua opinião, é a ideia, mas pronto, né? Aqui as pessoas estão a dar contributos. Vamos lá ver se concordam, concordam ou não contigo. O meu mano que acabou de dizer é super tutra, eu sei que teve, nem vale a pena falar muito. Mas assim vamos ler até 90 anos, até 60, 70, 80, tio Nacho. Epá, não é isso também que ele quis dizer, né? Foi uma forma. Mais ou menos. Sim, eu consegui perceber. É estudar, criar táticas, estratégias. É o que ele está a querer dizer. O que ele quis dizer. É mais ou menos, quando ele disse estudar as táticas mesmo. Sim, eu consigo. Sim. O que o Hitler tentou dizer aqui é que a nossa problemática, embora sendo ela um problema local, ele é um problema que tem uma abrangência global. E tendo abrangência global, você só consegue identificar e ler corretamente os processos que se passam no nosso espaço, entendendo as dinâmicas globais. É só isso. Yeah. É isso, Ana Beatriz. Não, sim, isso consegui perceber tudo isso. A gente pode entender tudo e mais alguma coisa, meu mano. Mas também não estás a falar errado. Não que estejas errada, estás a falar bem, sim. Estás a perceber? Epá, o nosso mano aí que estava naqueles livros de ler boi, não sei quantos, mas ele melhor do que ninguém sabe, né? Mas epá, eu como penso rápido, não sei quantos mais, né? Também na minha cabeça deve ter ninguém, não deve ter nada, né? É isso, por isso que eu tive... Não é necessário isso, Ana Beatriz. Tio, nós já sabes, não, eu brinco muito, já sabes. Para fazer política não é necessário. Estamos aí, um presidente Lula está aí. Olha, parece que só teve a 4ª classe lá do Brasil e está aí, é presidente. Por isso, para ser presidente não é necessário ser doutor, Ana Beatriz. Não, nós sabemos disso, nós sabemos. O de Cuba também foi a mesma coisa. Então, é mais ou menos isso. Então. Falei por causa disso, desculpa. Ok, não há problemas. Quem é aqui agora que tem a palavra é o Angola. Queres falar? Senão a palavra vai para o Isidro aí, também ainda não falou nada. Então passa para o Isidro. Mas estou a escutar. Ok. Isidro, tens a palavra então. Olha só, nós, primariamente, boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Boa noite, mano. Boa noite. A dica aqui é nós compreendermos aqui, porque eu entendo aqui que o discurso do Hitler ele está virado para a questão ideológica. E não compreender as questões ideológicas é também não compreender os desafios reais desses processos revolucionários. É não compreender os desafios reais, é ficar pela superficialidade. Daí é que até hoje, quando você olha para o ativismo em Angola e o seu historial, você nota que o ativismo em Angola sempre foi sabotado por questões muito básicas. Essa ideia de que todo indivíduo, de você não identificar os indivíduos por aquilo que ele pensa, pela ideologia do indivíduo, e você identifica o indivíduo pela frustração do indivíduo. Aquilo que a gente assistiu, por exemplo, de um puto que se tornou popstar do ativismo e etc. Acho que toda a gente conhece aquele puto que estava aí na rua a gritar João Lourenço, isso da tua mãe, eu te odeio, não sei o que, etc. Aquilo aí que aquele puto fez naquele momento aí, no dia seguinte ele tornou um popstar do ativismo. Por quê? Porque o ativismo não se revê em causas, se revê na frustração dos indivíduos contra o sistema vigente. E a frustração, ela tem sido um recurso que é explorado pelos serviços de inteligência do Estado para permitir credenciar os seus próprios elementos